Vamos comentar e resolver um ou dois probleminhas quando uma partícula está em movimento e numa região onde existe um campo elétrico. Esta situação aqui que eu procuro agora descrever. Eu tenho uma partícula de carga Q e eu quero, na verdade, descobrir a trajetória, por exemplo, da partícula, ou quero descobrir onde está a partícula a cada instante de tempo. Esse é o problema que eu quero resolver. Eu quero determinar R como função do tempo. Num determinado instante de tempo ela está aqui, num outro instante de tempo ela está aqui, ela se movimentou. Então eu quero, em princípio, resolver esse problema. Tem um campo elétrico, tem uma partícula de carga Q, de massa M, né? E o problema é, dado o campo elétrico, determinar onde está a partícula em cada instante de tempo. Agora, é importante saber que eu consigo resolver esse problema de uma forma precisa a partir das condições iniciais, né? Onde estava a partícula quando eu comecei a marcar o tempo? No instante de tempo t igual a zero, é o instante de tempo inicial para nós. Muito bem. É claro que esse problema aqui, em princípio, ele pode ser resolvido se eu conseguir resolver esta equação de movimento aqui. Q é a carga da partícula. Pode ser um elétron, a carga Q é negativa, mas pode ser o próton, pode ser o antipróton, que tem uma carga negativa, né? Pode ser uma partícula alfa, o núcleo de hélio, que tem uma carga positiva, e assim por diante. Q é a carga da partícula. Q vezes E. Ora, em princípio, tenho três equações, M vezes D2x, né? dt2 é igual a Q vezes EX. EX de x, y, z e t. M vezes D2y, dt2 é uma equação mais simples do que a equação geral, mas ainda assim suficientemente complicada para a gente não conseguir, né, escrever uma equação, uma solução explícita para qualquer campo elétrico, né? E x, y, z e t, né? E finalmente m vezes d2z dt2, né, igual a q vezes ez de x, y, z e t. Ora, vamos considerar casos simples, porque no caso geral isso é quase que um caso perdido. A gente não consegue encontrar soluções simples no caso geral. Então, vamos considerar o caso bem simples mesmo, né, em que a força depende apenas do tempo, né? Ou seja, vamos imaginar um campo elétrico que dependa só do tempo. E eu poderia, sim, começar com um problema envolvendo, né, um campo elétrico que depende, né, do tempo, e poderíamos colocar E é igual a E que depende só do tempo. Só do tempo. Bom, nesse caso é curioso, porque a gente está querendo aqui exemplificar mesmo, né? Exemplificar. Então, nesse caso, é fácil resolver essa equação. É fácil encontrar uma solução para essa equação. Por quê? Essa equação agora se escreve m vezes dv dt igual a q vezes e de t.
Portanto, eu tenho aqui um problema de uma equação de primeira ordem, na verdade, para velocidade. Então, essa equação eu posso escrever assim: dv é igual a Q sobre M vezes E de T dt. Eu posso escrever em termos de diferenciais, né? Ora, agora eu quero e vou integrar de um lado e do outro, e vou então integrar de t0 até t, de um lado e do outro. Essa integral de dv, primeiro, é igual a v de t menos v0. Vamos colocar t0 igual a 0, v0. E, do outro lado, eu tenho agora uma integral. Eu tenho que efetuar uma integral. Consequentemente, a solução é v de t é igual a v de t igual a 0, que nós estamos chamando de v0, a velocidade no instante de tempo inicial, né? Mas, e agora eu tenho uma integral de 0 até t de Q sobre M, que é uma constante, eu posso colocar fora, vezes E de t. Agora aqui vou colocar E de t', d t'. Muito bem. Está aqui a solução, para velocidade, é claro. O que nós estamos querendo é uma solução para a posição. Ora, para a gente determinar a posição, eu uso a equação que define a velocidade como a taxa de variação instantânea do vetor posição. É v de t. Portanto, dr dt é igual a v de t e, consequentemente, dr, que é o que eu quero, é igual a v de t dt. Utilizo o mesmo truque anteriormente utilizado, ou seja, eu integro de um lado e do outro. Integrando este lado de 0 até t, eu vou encontrar r de t menos r de 0, que é r0, é igual agora à integral de 0 até t de dt duas linhas, para não utilizar a mesma notação antes, de v de t duas linhas. É isto. Ora, agora eu tenho a velocidade, né, e devo então substituir a velocidade aqui. O resultado é o seguinte: r. Como eu tenho aqui esse v0, a integral de v0, de 0 até t, vai ser igual a v0t. Portanto, r de t é igual a r, que é a posição da partícula no instante de tempo t igual a 0. Agora eu tenho essa integral aqui. O primeiro termo eu vou escrever mais v0 vezes t. E agora eu tenho que integrar esse segundo termo, de 0 até t. Portanto, mais integral de 0 até t de
dt, ou melhor, de t duas linhas, então dt duas linhas, da integral de 0 a t duas linhas, porque eu devo efetuar essa integral de vt duas linhas, eu coloco t duas linhas aqui, né? De q sobre m, vamos colocar esse q sobre m aqui, q sobre m, por ser uma constante, e agora aqui aparece e de t', dt'. Eu devo fazer duas integrais. O fato é que, no caso de um campo elétrico qualquer, que depende apenas do tempo, eu tenho a solução, olha só. E a minha solução já incorpora as condições iniciais. Aqui estão as condições iniciais. Se eu souber a posição no instante de tempo t igual a 0, e se eu souber a velocidade no instante de tempo t igual a 0, eu tenho aqui a solução geral, e serve para qualquer. São poucos exemplos que você consegue encontrar uma solução. É claro que a solução que eu encontrei depende da integral, claro. Mas isso, do ponto de vista formal, é encontrar uma solução. Um campo elétrico, né, que depende só do tempo, eu tenho aqui a solução. Então, só para a gente entender, né, essa solução, vamos considerar um caso particular, né? É claro que tudo depende desse e de t, e saber integrar. Também não quer dizer que seja fácil, né? Em alguns casos pode ser complexo determinar de t. Mas vamos pegar um caso que é um campo elétrico, né? Um campo elétrico uniforme. De forma que aqui, digamos assim, que eu tenha dado a teoria, é geral isso aqui. Agora vamos fazer um caso particular. Se o campo elétrico é uniforme, eu escrevo E igual a E0 apenas. E0 apenas. Ora, vamos então encontrar a solução agora. A solução é, de acordo com a nossa expressão, R de t é igual a R índice 0 mais V0 t mais Q sobre M, Q sobre M, que está aqui. E agora eu vou integrar E0 dt', dt duas linhas, e isso vai me dar E0 t duas linhas. Então, aqui eu tenho integral de 0 até t, de dt duas linhas, E0, a integral de E0 dt' até t duas linhas, é E0 vezes t duas linhas. Eu fiz a primeira integral. E0, coloco fora dt' de 0 a t duas linhas. Está aqui a solução. Agora eu integro de novo. Integrando de novo, eu tenho que R de t é igual a R0 mais V0 t mais Q sobre M. E agora, a integral de dt duas linhas de t duas linhas é t ao quadrado, portanto, aqui eu tenho E0, vezes t ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Resolvi, olha só. Encontrei a solução para esse caso. A gente pode mostrar que a trajetória, nesse caso, é uma parábola. Basta que eu considere o campo de tal forma a que ele esteja, por exemplo, ao longo do eixo X, né?
Nesse caso, eu vou escrever que x de t, né, é igual a x0 mais v0x vezes t, mais, se ele está só ao longo do eixo x, q sobre m, e agora E0 x, né, sobre 2 vezes t ao quadrado. Para y, eu posso colocar y igual a y0 mais v0y vezes t, apenas. E aí posso verificar facilmente que a trajetória é uma parábola. Ora, se eu tenho aqui a solução, né, a gente pode começar a interpretar. Ora, essa solução aqui é uma solução típica de um movimento uniformemente acelerado. A aceleração é constante. Ora, como é que a gente vê isso? A gente deriva duas vezes, né? Deriva duas vezes e verifica que d2r dt2, que é a aceleração, essa aceleração é constante. Por quê? Derivando duas vezes, nós encontramos que a aceleração é igual a q vezes E0 dividido por m. Ou seja, é fácil interpretar soluções desse tipo, né? De forma que, para a gente entender isso melhor, a gente precisa agora olhar alguns exercícios, né, e resolver, né, alguns exercícios.